eu atuo na área da saúde. Ultimamente eu atuo especialmente na área do direito médico e sou vice-coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do HGG, membro da Comissão de Direito Médico da OAB e membro da Comissão de Ética e Denúncia do Conselho Municipal de Saúde. Falar de ética, acho que tem muito psicólogo aqui, né? É difícil. Ética, conceituar ética, definir ética, sim, são vários conceitos, várias teorias, mas é uma coisa muito particular, né? Então, acho que hoje eu não gostaria até de falar, de repente vocês podem até me auxiliar na parte que cabe à área específica de vocês. Como é que é o negócio aqui? Gente, eu sou tão boa na tecnologia que daqui a pouco eu vou contar um segredo. Não, eu vou contar agora. Os slides, eu assim, estou realmente uma tragédia. Meu computador deu um problema, aí eu não consegui achar, montar a palestra no slide em branco. Então tinha assim, título, tarará. Aí eu botei um pontinho, porque aqui é o título, onde é o pontinho era o texto. Em alguns lugares tem um pontinho em cima, porque senão ficava lá, inserir título, inserir texto. Então, assim, isso aí vocês relevem, tá? Eu vou fazer uma breve abordagem do que seja ética, moral e lei. E vocês, por favor, me ajudem. Como eu disse, conceituar ética é uma coisa, assim, difícil. Eu escolhi uma frase que foi... Estou falando que o negócio aqui não é fácil. Albert Camus, francês, numa frase bem curta, disse que se ele fosse escrever um livro sobre ética, 99 páginas estariam em branco. E na última página estaria escrito amor. O amor, segundo os textos sagrados, é fazer aos outros aquilo que desejaríamos que fosse feito conosco numa situação semelhante. É uma citação do Rubem Alves, na Folha de São Paulo, em 2008. Então, eu não conceituei. Eu peguei uma frase, porque realmente ética ela é definida como se fosse um sentimento, uma percepção individual. Né? É como se fosse de dentro para fora. São os valores que você, como indivíduo, tem para viver em sociedade. É aquela percepção que você, é o seu senso, a sua consciência. Então, quanto mais evoluída é uma sociedade, mais apurada é a ética. E ética, ela não é estática. Quando a gente fala em código de ética, resolução ética, princípios éticos, a gente pensa em normas que vão direcionar, mas não vão definir. Não tem como você pegar uma questão ética e já determinar como se vai conduzir naquele aspecto. Por isso que existem os comitês, os colegiados, as comissões, justamente para se discutir. São realmente conflitos que devem ser resolvidos diante de uma discussão. A moral é o conjunto de normas que orientam, disciplinam, normatizam os costumes e as atitudes pessoais ou em grupo. Ou como poderíamos dizer, a moral trata do lícito e do ilícito comportamental. Então, a moral já são as regras impostas, o que pode e o que não pode ser feito. Então, eu sou um pouco simplista, tá? Vocês até me desculpem se esperam discussões muito profundas, porque, apesar de ser advogada, e os advogados serem muito criticados por usarem linguagens rebuscadas, complicar demais, eu aprendi já na faculdade a simplificar. Então, quando eu pego um conceito muito denso, alguma coisa, eu tento traduzir, eu tento encontrar exemplos. Então, assim, vocês vão ver no decorrer da nossa conversa que eu procurei traduzir de uma forma mais tranquila possível, para que fosse de fácil percepção. Até porque o Aurélio me disse que vocês, alguns são estudantes ainda, né? Então nós não vamos aprofundar. Vocês estão iniciando agora no campo da ciência, né? Das pesquisas.
Então, as definições elas serão mais superficiais. E aí eu costumo dizer, se a ética ela é de dentro para fora, a moral ela vem de fora para dentro, né? Ela vem imposta, é um conjunto de regras que são impostas. Já a lei, essa definição ela é do Dicionário de Tecnologia Jurídica, ela é uma regra geral, justa e permanente, né? Que exprime a vontade imperativa do Estado. Norma jurídica obrigatória, de efeito social emanada do poder público competente. A lei, ela tem um caráter punitivo, diferente da moral. A moral, ela tem princípios, mas ela não tem um caráter punitivo. De repente, um indivíduo em sociedade que faz uma coisa que não é aprovada moralmente, ele pode até ser excluído, ele pode se sentir de alguma forma violando algum princípio, mas ele não tem uma punição no sentido jurídico. Vamos citar um exemplo. Você sabe, sinal vermelho. Vamos, sinal vermelho, cinto de segurança, regras de trânsito. Estacionar em local proibido. Estacionar em local proibido, furar sinal, tudo isso é proibido por lei. Nós temos um Código Nacional de Trânsito que regulamenta. Eu sei que se eu cometer uma dessas infrações, eu vou ser punida. Porém, independente da punição, eu, como cidadã, entendo que eu não devo violar essas regras, porque se assim o fizer, eu não estarei contribuindo para uma sociedade melhor, eu não estarei contribuindo para a segurança do trânsito. Então, quando eu não estaciono uma vaga que não é permitida, eu tenho dois motivos para não estacionar. Eu tenho a infração legal e eu tenho a ética, porque eu não quero violar aquilo e porque eu entendo que se assim o fizer, eu não estou contribuindo para uma sociedade melhor. Então, esses três breves comentários, para que nós introduzíssemos. Por que ficou tão pequenininho assim? O que aconteceu aqui? Vamos passar o outro. Isso aqui são as histórias, nós vamos falar a história dos primeiros documentos do mundo. Em relação a pesquisas, nós não temos lei. Por que eu falei em lei? Muitas pessoas confundem normas, decretos, portarias, resoluções com lei. Lei é um instrumento jurídico, a lei complementar, lei ordinária. Porém, essas outras normas, ela faz parte do nosso arcabouço jurídico, das nossas normas legais, mas nós não chamamos de lei. A resolução que nós hoje nos orientamos para a realização de pesquisas no Brasil, a principal resolução, que não é uma só, é a 466. É uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, mas tem força de lei. Ela tem força de lei, ela não é uma lei. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Saúde é o órgão que o Poder Executivo, através de uma lei, determinou que regulamentasse pesquisas em seres humanos. Então, essas regulamentações, elas podem ser feitas através de portarias ministeriais, através de resolução, através de normas, através de instruções normativas. Então, eu só quis explicar o que é lei para introduzir que hoje nós não temos uma lei que trata de pesquisas. Existe um projeto de lei em andamento, extremamente polêmico, que está, se não me falha a memória, ele foi originado do Senado e hoje está em votação já na Câmara dos Deputados, que vai causar uma reviravolta no mundo da pesquisa, porque trata de assuntos assim, comitês independentes, assim, vários. Eu não trouxe a lei porque o tempo é curto, não dá pra gente, o projeto não dá pra gente falar. Vamos torcer. Oi? Eu acho que... então, é isso. Eu acho que vamos torcer para sair uma letra maior. Ai, que bom. Então, em relação a documentos éticos, vou fazer também um breve relato.
Em 1803, o médico inglês Thomas Percival propõe um código de ética médica. Em 1803. Nesse código, ele já havia percebido a necessidade de regulamentar algumas ações praticadas pelos médicos, por ele e pelos colegas, em relação a pesquisas. Das previsões do código é a consulta, eu estou com a caneta na mão, né? Consulta a colegas na experimentação de medicamentos novos. Avanço, né? Em 1803, normas para o fechamento de um hospital. Já naquela época ele se preocupou, como é que se daria um fechamento de um hospital? Como ficariam aquelas pessoas que nem anteriormente eram atendidas ali naquele local? Trato com pacientes insanos, apesar da palavra não ser a correta, inclusive está entre aspas, né? Mas ainda assim ele previu como é que se trataria naquela época essa forma. E cuidado com a exposição e prejuízo aos pacientes. Em 1947, acho que todos aqui já ouviram falar, né, do Código de Nuremberg, que surgiu em razão das atrocidades cometidas nos campos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos pela história... O que eu estou fazendo agora? É a caneta? Não é. Nós sabemos pela história que várias experimentações foram feitas nos campos de concentração, sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma manifestação da vontade, enfim, barbáries aconteceram. Então, em 1947, o Código de Nuremberg foi formulado por juízes no fim da Segunda Guerra Mundial para dar subsídios ao Tribunal de Nuremberg no julgamento de casos cometidos nas pesquisas médicas dos campos de concentração nazistas. Esse código, ele inclui, à época, diretrizes éticas para pesquisas envolvendo seres humanos e necessidade do consentimento do participante. Logo após, eu vou citar só esses 3 documentos, porque tem outros, tem a Declaração de Direitos do Homem, mas assim, realmente o tempo não permite que a gente detalhe cada um. Então, estou pegando as coisas mais importantes só para introduzir. Em 1964, em Helsinki, Finlândia, foi deliberada pela 18ª Assembleia da Associação Médica Mundial, né? Mais uma vez, nós vemos aqui que os médicos que estão à frente, a Declaração de Helsinki. Propaga o consentimento informado ao participante, o cuidado com riscos, sigilo, respeito à individualidade e privacidade. Até hoje, tanto o Código de Nuremberg como a Declaração de Helsinki são diretrizes internacionais que são seguidas na realização de pesquisas, principalmente as pesquisas clínicas, né? As pesquisas na área de medicamentos, as pesquisas na área da saúde. Essa Declaração de Helsinki, apesar de ter esse nome, ela foi na Finlândia, mas ela já passou por várias revisões. Inclusive uma revisão em Fortaleza, no Brasil, Fortaleza, no Ceará, em 2013. Polêmica essa última revisão, porque fala do placebo, né, permite o uso do placebo. Então, apesar de ter sido revista e continua sendo revista até hoje, o nome permanece porque é um documento. E não dá para mudar. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina também deu o primeiro passo. O Conselho Federal de Medicina criou comissões de ética médica nos conselhos regionais. A seguir, como o primeiro documento oficial, que foi do Conselho Nacional de Saúde, a Resolução 0188. Essa resolução, ela não teve uma adesão muito grande. Ela era muito confusa, tratava de vários assuntos, incluía assuntos mesclados, vigilância sanitária, biossegurança, e a ética estava embutida, mas ela não teve uma adesão tão grande. Já a resolução 196, de 96, que foi a penúltima, né, a anterior à 466, foi extremamente utilizada. Ela norteou os pesquisadores do país por muito tempo, e essa sim teve uma adesão. Ela tratou de assuntos mais atuais,
teve uma divisão, porque a parte da vigilância sanitária passou a ser tratada em resoluções específicas, e foi baseada na multi e na interdisciplinariedade. Preocupação com pesquisas envolvendo seres humanos em qualquer área do conhecimento. Ela não mais limitava a pesquisa médica, em pesquisas em seres humanos, no geral. E, finalmente, a Resolução 466, que foi de dezembro de 2012. Ela amplia os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos e o consentimento livre e esclarecido passa a ser visto como um processo. Eu sei que esse tema vai ser abordado, então eu não vou falar sobre ele, mas talvez seja a parte mais importante da Resolução 466, o consentimento livre e esclarecido. Hoje, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele é utilizado, vocês, novos profissionais, né, que estão aí de várias áreas, eu como atuo na área médica, e o Aurélio falou da questão da judicialização, realmente nós temos vivido hoje no país uma judicialização da saúde. Quase tudo vira processo. Então, qual é a importância do termo de consentimento? O termo de consentimento livre e esclarecido, ele é o documento, não é só para proteger o participante, ele informa o participante da pesquisa, no caso, né, mas a gente fala em termos de consentimento livre e esclarecido para qualquer procedimento que se vá fazer, né, qualquer cirurgia, qualquer procedimento, qualquer intervenção médica ou não, odontológica, qualquer intervenção. É interessante que se faça o termo de consentimento, por quê? Porque você garante que o participante entendeu o que vai se passar com ele e você se garante, porque você explicou detalhadamente qual é o processo que aquele participante vai passar, né? Opa! Ainda na 466, eu vou falar, assim, da nova resolução um pouco polêmica, né? A colega da Conep está aqui. Acho que vocês estão com expectativa grande, nós vamos falar, sim, sobre ela. Mas hoje, nós temos em vigor a resolução 466. E vocês, pesquisadores e futuros pesquisadores, ainda precisam seguir as normas que são impostas. Essa nova resolução, que está prestes a ser publicada, ela está em discussão desde 2013, né? 2012. Então, e vários aspectos ali inseridos, alguns não foi acatado, não foi acolhido pelo Conselho. Inclusive, eu tenho ali umas cartas que nós não vamos ler também porque é extensa, mas uma carta da Conep pontuando o que achava de inadequado. O Fórum de Pesquisas Sociais responde pontuando o que acha que tem que ser sim mantido. Enfim, hoje nós ainda nos norteamos pela 466. E é uma resolução que não é completa, mas que dá um norte, auxilia sim. E nós precisamos de observar, os pesquisadores, né, os comitês, precisamos de observar as definições ali inseridas. A questão ética, as avaliações éticas, assim como o TCLE, ela é importante porque às vezes o comitê, ele é visto como um órgão burocrático que emperra a pesquisa, que faz o negócio demorar, que o processo fica lento, mas na realidade o pesquisador, ele tem que entender e ver o comitê como um aliado. É uma instância que está fazendo uma revisão ética de um protocolo de pesquisa que está sendo executado por ele. Essas definições da 466, que também são várias definições, mas eu peguei algumas aqui que talvez são mais importantes, vamos dizer assim, no dia a dia do pesquisador. Em relação à assistência ao participante de pesquisa, temos assistência imediata e integral. As duas podem acontecer simultaneamente, claro, né? Imediata é aquela emergencial e sem ônus de qualquer espécie ao participante de pesquisa em situações que dela necessite. Então, qualquer assistência acontece muito em medicamento, né? Em processo de medicamento, intervenção, pesquisa de novas técnicas cirúrgicas. Às vezes o participante precisa de um atendimento e ele tem que
o patrocinador e o pesquisador tem que disponibilizar a ele essa assistência imediata. Integral é aquela prestada para atender complicações e danos decorrentes direta ou indiretamente da pesquisa. Por que indiretamente da pesquisa? É difícil você mensurar quando é uma pesquisa, naquele momento, se aquele dano foi ou não em razão da pesquisa. E aí, mais uma vez, a gente aponta para as pesquisas de área médica, mas não é só aquelas. Então, por cautela, a resolução ela já prevê que a assistência ela tem que ser imediata e integral, porque até que se apura, de repente, passou, né? Então, tem que ser oferecida essa assistência ao participante. Os benefícios da pesquisa. Das pesquisas, né, gente? Não é os benefícios da pesquisa. Proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido pelo participante e ou sua comunidade em decorrência de sua participação na pesquisa. Dano associado ou decorrente da pesquisa. Agravo imediato ou posterior, direto ou indireto ao indivíduo ou à coletividade decorrente da pesquisa. Esse dano é importante também os pesquisadores estarem atentos, porque o nosso Código Civil, ele tem previsão, não só o Código Civil, toda a legislação brasileira, outras até complementares, que obriga todo aquele que causar dano ao outrem a repará-lo. E em relação a pesquisas, existe uma terminologia jurídica que é a culpa objetiva. O que é a culpa objetiva? É a mesma teoria que é utilizada para o Estado. A culpa objetiva, o risco, a pesquisa já é um risco em si, já apresenta um risco em si. Apesar das pesquisas sociais apresentarem um risco bem menor do que as pesquisas da área médica, mas apresentam sim riscos, que também vamos falar adiante. E quando você está pesquisando, você está expondo, caso você age com negligência, imprudência ou imperícia e cause o dano, você pesquisador, você patrocinador, na medida do dano causado, tem que indenizar o participante. Então, esse dano, ele precisa de ser prevenido. Risco da pesquisa, possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano em qualquer pesquisa e dela decorrente. Vulnerabilidade, estado de pessoas ou grupos que por quaisquer razões ou motivos têm a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido. Essas definições da 466, elas servem também, mesmo que se publique a nova resolução, porque a nova resolução, ela não apaga a 466, ela é complementar a 466. E algumas situações, inclusive, são replicadas. Uma um impasse entre o Fórum de Entidades de Pesquisas Sociais e Humanas e a própria CONEP é em relação à classificação de riscos. Porque hoje existem 3 resoluções sendo trabalhadas. A GT de acreditação, existe o grupo de trabalho de acreditação, o das especificidades de pesquisas no SUS e das pesquisas sociais e humanas. O GT de acreditação já está trabalhando esse assunto dos riscos mínimos, médios e elevados. Então, quando você fala em risco, vulnerabilidade, dano, isso que a gente está conversando aqui são assuntos inerentes à pesquisa que vão permanecer independente de estar em resolução ou não. Porque o fato dela estar incluída ou não na resolução não quer dizer que não devem ser observados, porque nós temos todo um outro complexo jurídico envolvendo. Eu não posso atropelar a Constituição Federal, eu não posso atropelar o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, cada particularidade, por exemplo, as pesquisas na área de psicologia, elas precisam obedecer o Código de Ética da Psicologia. Se eu vou fazer uma pesquisa com criança, eu tenho que conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei. Então, são coisas complementares. O que eu fiz aqui? Fui conversando e o negócio foi saindo. Meu Deus. Não, fez foi passar. Espera aí um pouquinho. Tá, estávamos aqui, né?
a regulamentação das especificidades éticas das pesquisas nas ciências sociais e humanas. Como eu disse, já antecipei, a 466, ela prevê no seu item 13.3, que as especificidades éticas das pesquisas sociais e humanas e de outras que se utilizam de metodologias próprias dessas áreas serão contempladas em resolução complementar, dadas suas particularidades. Daí o sentido da criação desse GT de trabalho que está trabalhando em prol da construção dessa nova resolução, que não é nova no sentido de mudar a 466, ela só vai complementar, ela vai no que está faltando, porque hoje a 466, apesar de ser aplicada em todas as áreas, tem algumas especificidades da pesquisa humanas e sociais que não se enquadram. Eu estou usando esse nome humanas e sociais porque a psicossocial está dentro dessa área, tá, gente? Aí pelo costume. Esse trecho aqui, ele já é um trecho da nova resolução que nós ainda não sabemos como está, né? Não sabemos se vai ficar da forma como está aqui. Eu tirei para a gente discutir aqui hoje apenas os princípios éticos, porque são a parte, porque a parte do TCLE, de riscos, está polêmico e além disso vai ser também falado, o TCLE vai ser falado aqui mesmo, e riscos e classificação de riscos tem uma manifestação da CONEP que está contra essa classificação de riscos dentro dessa pesquisa, porque não foi discutido com a GT acreditação. Então eu acho que, não sei se vale a pena nós aqui ficarmos discutindo um tema que ainda não tem definição, né, e não tem, assim, caminho, vamos dizer assim, a gente não sabe exatamente ainda o que vai acontecer em relação a isso. Agora, essa parte dos princípios éticos, eu, pelo menos, vejo que não tem muita polêmica, né? Até porque também não tem tanta novidade assim. É só traduzir o que os pesquisadores já vivem no dia a dia, colocar na resolução as dificuldades que eles já enfrentam. Porque, às vezes, a resolução, ela amarra. E aí, eu, como membro de comitê, eu percebo sim isso. Às vezes, chega uma pesquisa para avaliar e você pega ali os próprios pareceres da CONEP, que também tem embasamento técnico, né? E todos eles são feitos em cima das resoluções e das normas vigentes, e às vezes tem um item ali que entrava, que não pode acontecer. Eu entendo particularmente que o Comitê de Ética, pela sua autonomia inclusive, ele tem que, eu sempre falo lá para os meninos, porque às vezes a gente está discutindo uma questão ética lá no comitê, falando, não, mas a CONEP fala assim, gente, mas a CONEP fala assim, mas nós temos a liberdade de mudar esse pensamento da CONEP. Nós precisamos fazer isso. Direito, psicologia, antropologia, todas essas áreas que hoje são mais esquecidas em relação à pesquisa, elas precisam se movimentar mais e produzir mais material para subsidiar melhor a CONEP, porque a gente sabe que a grande parte de pesquisas realizadas no país é pesquisa na área médica, né? Nós não temos ainda um vasto campo de atuação das outras áreas. Então, o item 1 é outra forma também que eu acho um pouco estranha, também como advogada, porque normalmente a gente numera por artigos, capítulos, e as resoluções da CONEP, elas vêm numeradas assim, romanos e tal. Então, a gente usa o termo item, eu acho até que seria artigo, inciso, alínea, mas vamos lá, tá? Assim vamos continuar, né? Reconhecimento de liberdade e autonomia de todos os envolvidos no processo de pesquisa, inclusive a liberdade científica e acadêmica. Então, são todos envolvidos, não é só do participante de pesquisa, né? A liberdade, ela tem que ser para todos os atores, o pesquisador, o participante da pesquisa, a equipe, né? Então, todos têm que ter essa liberdade, que não é uma inovação. Isso pode até ser que o texto em si
traga uma coisa diferente do que já tem na previsão. Quando você pega a 466, os aspectos éticos da 466, tem, eu nem sei quantos artigos, quantos itens são, mas, sei lá, vai na letra P, R, sei lá, é bem extenso. E aqui os aspectos éticos, aqui nós vamos falar em 9. Defesa dos direitos humanos e recusa do arbítrio e autoritarismo nas relações que envolvem processos de pesquisa. Também tem a ver com autonomia, né? Quando você recusa o arbítrio, o autoritarismo, você reforça a questão da sua autonomia, sua liberdade, né? Respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos, bem como aos hábitos e costumes dos participantes das pesquisas. Tem um caso interessante nos Estados Unidos de dois pesquisadores que são americanos, mas fizeram uma pesquisa no Brasil, inclusive, Brasil e Venezuela, não sei se vocês já ouviram falar, com os Yanomamis. Foi um caso, assim, à época, né, horroroso, porque eles violaram vários preceitos éticos, inclusive os Yanomamis têm um costume de, eles não divulgam o nome, né, você perguntar o nome é uma ofensa, até porque o nome às vezes traz características pejorativas. No exemplo, no caso concreto que eu li, por exemplo, se uma criança tivesse um lábio leporino, o nome dela talvez fizesse referência a isso. Então era uma coisa assim horrível. Esses pesquisadores, eles induziram, eles usaram crianças para ter os nomes daquelas pessoas divulgadas. A pesquisa ela era genética, se não me falha a memória, era Yanomami, Força, uma tribo forte, porque queriam pesquisar, porque eles eram mais nervosos, uma coisa assim nesse sentido. Então teve uma violação grave, porque era um antropólogo e um geneticista. E usaram de métodos para extrair esse nome, para ter esse nome, invadiu uma privacidade, né? A cultura deles foi totalmente violada, né? Porque não tem esse costume. Enfim, foi um caso bastante noticiado, até tem menção em algum desses livros, mas é bem comprida a história, é só um resumo mesmo. Então tem que ter o respeito a esses valores culturais. Empenho na ampliação e consolidação da democracia por meio da socialização da produção de conhecimento resultante da pesquisa. Pesquisa em humanos e sociais realmente fortalece a democracia, porque quando se fala em pesquisas qualitativas, né, nós vamos extrair produtos diferentes das pesquisas médicas, nós podemos mudar a realidade social. Tem algumas particularidades das pesquisas humanas e sociais, que espero dar tempo, acho que dá para a gente ver a seguir, que a gente vai também discutir sobre isso, sobre o produto, sobre as hipóteses, porque na pesquisa médica você já trabalha com a hipótese, a pesquisa social, às vezes a hipótese ela é apresentada no decorrer do processo, né? Mas, enfim, a produção acadêmica gerada pelas pesquisas, ela amplia e consolida a democracia. Então, um dos objetivos e dos aspectos éticos dessa proposta de resolução é justamente o empenho nessa ampliação. Postura crítica diante de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de indivíduos e grupos vulneráveis e discriminados, e as diferenças dos processos de pesquisas. Isso aqui eu acho que está autoexplicativo, né? Você tem que ter uma postura crítica e tem que incentivar o respeito à diversidade, que é uma coisa também que, independente de se tratar de pesquisa ou não, né? É uma realidade que nós vivemos, né? Garantia de consentimento dos participantes das pesquisas, esclarecidos sobre seu sentido e implicações. Também é a garantia, um reforço do que já existe, né, o consentimento, garantia da confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da proteção de sua identidade, inclusive o uso da imagem.
Em relação à confidencialidade, também eu preparei um material separado que, no tocante a pesquisas nas áreas humanas e sociais, é um assunto bastante importante de se destacar, né? Hoje, a gente vê desses possíveis processos que se pode ter, né, sofrer, é justamente isso. A pesquisa social, diferente da clínica, a fase de execução dela, às vezes, não oferece tanto risco para o participante quanto a fase de divulgação dos resultados, que é onde se preserva ou não a identidade. Inclusive, em alguns casos, nem é necessário que se preserve a identidade. E a 466, ela garante a preservação. Então, é outra particularidade que a gente vai ver a seguir. Garantia de não utilização do ISO de seus participantes. Isso também é óbvio, né? Você não pode usar as informações que vocês adquiriram através de uma pesquisa para causar prejuízo aos participantes. Compromisso de todos os envolvidos na pesquisa de não criar, manter ou ampliar as situações de risco ou vulnerabilidade para indivíduos e coletividades, nem acentuar a estigmatização, o preconceito ou a discriminação, que vem completar aquele artigo anterior onde se fala do respeito à diversidade, né, que também é respeito a direitos humanos. Algumas particularidades das pesquisas sociais e humanas. Grande parcela, grande, não são todas, né, envolve risco mínimo aos participantes. Porque, normalmente, as pesquisas, né, as qualitativas, elas são observacionais, são entrevistas, né? A gente fala assim, grande parte. Porque se eu estou fazendo uma pesquisa com crianças vítimas de abuso, dependendo da forma como interpela essa criança, eu posso sim causar um desconforto emocional, eu posso causar um problema nessa criança. Então, quando a gente fala que grande parte não apresenta risco, claro que toda regra tem exceção. Principalmente psicólogos, né, que muito provavelmente alguns vão lidar um dia com essa... Não necessariamente você vai estar pesquisando violência. Às vezes você vai estar pesquisando um método de aprendizagem na escola X. E no decorrer da pesquisa você se depara com casos de violência doméstica, de violência sexual, né, de abuso. Então, a maioria das pesquisas ela oferece risco mínimo, mas não são todas. Há que se ter um cuidado especial. Pesquisa é uma coisa muito séria. Fazer um protocolo, fazer um projeto de pesquisa é uma coisa que não é muito simples, não pode ser copiado, né? Você realmente tem que fazer o que você acha, você tem que ser convencido que aquilo que você vai pesquisar tem uma importância, tem uma relevância e tem um objetivo, né? A fase da divulgação dos resultados, como eu disse anteriormente, ela apresenta maiores desafios éticos do que a fase da execução em si. Porque a garantia do anonimato e sigilo, o compartilhamento de benefícios, devolução de resultados, precisam ser observadas. Devolução de resultados, né? É outra particularidade. Mais uma vez, a gente compara o tempo todo com pesquisas médicas, porque é o que acho que fica mais fácil, até para entendimento, e a pesquisa médica, ela é feita num número maior, né? Ela é mais realizada do que não é que é mais realizada, eu acho que no ambiente que a gente vive aqui, é um hospital, eu estou lá no hospital, e o país hoje, como a indústria farmacêutica, ela patrocina, então incentiva mais, é mais lucrativa, então é mais desenvolvida. Questão de patente, enfim, a divulgação da pesquisa médica, clínica, ela é muito simples. O medicamento deu certo, o medicamento não deu certo, ele vai entrar ou não vai entrar no mercado. A pesquisa social, às vezes, o sujeito de pesquisa, ele não vai ter o participante, desculpa, vou usar um termo totalmente sujeito que já está ultrapassado. O participante de pesquisa, às vezes, ele não vai ter um retorno. Ele participou. Gente, eu estou acelerando agora no final, né? Porque eu acho que o tempo está acabando, eu estou querendo falar tudo que eu preparei, acho que eu estou meio rápido. Se eu estiver correndo muito, vocês dão uma... Fala, opa, calma.
Então, às vezes, o participante de pesquisa ele não recebe o resultado, o retorno. E isso é antiético. Você tem que dar essa devolução de resultado, não é só do resultado, do que deu a pesquisa. A pesquisa ela tem que produzir um resultado, ela tem que produzir uma melhoria, ela tem que modificar algum aspecto da vida daquela pessoa, né? As pesquisas elas são feitas para isso, para evolução, para contribuir, para beneficiar. Em regra, elas não são lucrativas. Parece que no caso dos Yanomamis aí, ela foi muito lucrativa, porque foi feito um filme, foi escrito um livro, não sei quantos mil dólares aí que os autores receberam. Então, assim, em regra, as pesquisas sociais elas não são lucrativas. As clínicas de intervenções, né, novas técnicas cirúrgicas, elas são mais atrativas, inclusive, e recebem um financiamento maior. E também grande parte das pesquisas sociais não possuem hipóteses, como eu disse anteriormente. Não são estudos que antecipam achados de pesquisa. É difícil, no modelo da CONEP, no modelo da Plataforma Brasil, quando você vai inserir um projeto de pesquisa, ele está muito voltado para a área médica, né? Ele tem ali algumas exigências que, às vezes, você fica bem limitado mesmo ao que está. Você tem que seguir, a própria plataforma ela não aceita, se você não inserir aquele passo daquela forma, você não segue. Vocês verão também Plataforma Brasil, boa sorte para todos, né? Porque não é um assunto assim muito, muito bom. A resolução 466 de 2012, eu voltei agora na resolução 466 também. No item J, ela fala em grupos vulneráveis, e a gente precisa também definir essa questão de compreender a vulnerabilidade como estado e não uma condição. O estado de vulnerabilidade, ele é possível de ser modificado, né? Então, se você fala em pessoas confinadas, né, ela está no estado de vulnerabilidade. Se você fala na condição, aquela condição ela não vai ser mudada, né? Então, essa vulnerabilidade também, ela pode ser provisória e tem que ser observada. No item N, deve-se assegurar aos participantes benefícios resultantes do projeto, seja em retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes de pesquisa, que eu também já adiantei. A privacidade, o anonimato e a confidencialidade. A privacidade e a confidencialidade das informações são dois princípios complexos e distintos, porém é possível correlacioná-los, uma vez que a privacidade consiste no conjunto de informações sobre uma pessoa que ela pode decidir manter sob seu exclusivo controle ou comunicar, decidindo quanto e a quem, quando, onde e em que condições. Já a confidencialidade relaciona-se à garantia, no sentido de confiança, de que as informações dadas não sejam reveladas sem autorização prévia da pessoa. Por isso também são denominadas, às vezes, de informações privilegiadas. Nós vamos aqui a seguir ver que, apesar da confidencialidade, do sigilo, né, do anonimato, da privacidade, constituir um dos princípios que definem ética na pesquisa, em alguns casos, a sua aplicação não faz o menor sentido. E aqui eu peguei alguns exemplos até que a própria Yara, que é do GT da elaboração da resolução, ela fez um compêndio de vários artigos num livro que foi editado. Então, eu tirei esses exemplos até do livro onde ela é organizadora. Então, pesquisas históricas, documentais e ou estudos de personalidade, figuras históricas, escritores de cordel, escritores de literatura de cordel, artistas regionais. Nesses casos, não faz sentido você manter o anonimato. Se a pesquisa ela está se referindo a escritores de literatura de cordel, se você está pesquisando justamente essa literatura que é típica da nossa região Nordeste, qual o sentido, qual o prejuízo que você vai causar àquele participante lá, o escritor que está participando da pesquisa, no que ele influenciou, não foi influenciado, eu não sei exatamente o que poderia ser pesquisado, mas qual o sentido de se preservar? Não tem, muito pelo contrário. Quando você divulga, você está
prestigiando aquele participante, você está divulgando o resultado daquilo que, eu nem sei o nome de nenhum para exemplificar aqui, mas sei lá, alguém muito lá que influenciou bastante a cultura, que coisa legal, né? Se faz uma pesquisa e descobre que aquela pessoa foi responsável por mudar o pensamento cultural num determinado momento, então isso não tem sentido de se esconder. E as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, a resolução 466, a resolução, não as resoluções, ela prevê que você tem que garantir esse anonimato, essa confidencialidade. Às vezes os comitês se deparam com as pesquisas sociais e querem dar a elas o mesmo tratamento que é dado às outras pesquisas. Então tem que também ter uma sensibilização desses membros, desse comitê, né? Então, o cuidado que se tem que ter é de não macular a imagem do participante. No entanto, quando for necessário, poderá ser revelada sua identidade como modo de beneficiá-lo. Em relação a prontuários de serviço público em geral, não só prontuários médicos, mas quando a gente fala em prontuário, vem à mente o prontuário médico, né? O prontuário médico, ele é propriedade do paciente, ele não é propriedade da instituição. E, por vezes, a gente acha que o assunto está esgotado, mas não está, é polêmico. A gente vê que pesquisadores e que comitês não unificaram ainda uma linguagem em relação ao tratamento que se dá. Os prontuários, eles não podem ser acessados para finalidade de pesquisa sem autorização do participante da pesquisa. Uma coisa é a assistência oferecida pelo médico, pelo psicólogo, pela nutricionista, que aí sim, além de ter o direito, talvez tenha até o dever de estudar esse prontuário, de entender, né, o que está acontecendo com aquele paciente para designar qual o melhor tratamento a ser feito. Porém, em relação à pesquisa, pode ser que aquele paciente que buscou assistência não queira se submeter a um protocolo, um projeto de pesquisa, não queira ser participante. E aí, se você utiliza o prontuário sem autorização, que é muito comum, às vezes, se fazer levantamento de dados em prontuários para identificar uma determinada população que posteriormente vai ser alvo ou vai ser objeto da pesquisa. E só depois de identificados, separe esses prontuários, aí corre atrás do TCLE. Então, isso não é correto e não é ético. Apesar de, para mim, no meu entendimento, está mais do que sedimentado, nós temos Constituição Federal que garante o direito à intimidade, nós temos Código de Ética Médica, mas ainda assim existe uma confusão. Então, vocês, pesquisadores, tenham cuidado. Limites entre pesquisa e ação. Como eu mencionei anteriormente, como o pesquisador deve proceder em caso de abuso de violência? Como fica a manutenção da confidencialidade? Que nós ainda estamos falando sobre a confidencialidade. Ele deve denunciar, ele tem a obrigação de denunciar, ele não deve denunciar. Mais uma vez, nos deparamos com um conflito ético. Por quê? Você denunciar por denunciar, dependendo do caso, e eu também já percebi que, às vezes, a denúncia, principalmente em caso de violência doméstica, em alguns casos, a denúncia, ela incita muito mais a ira do agressor. Então, você não pode simplesmente fazer uma denúncia. Você tem que fazer uma denúncia, mas previamente você tem que estudar esse caso. Você tem que ver qual o encaminhamento que você vai dar depois daquela denúncia. Você tem que acompanhar o desfecho dessa história. Então, esses efeitos devem ser antecipados e cuidados tomados. Em caso de denúncia, os pesquisadores devem acompanhar os encaminhamentos e desfechos do caso. Só voltando um pouco na questão dos prontuários, às vezes as pesquisas, não existe a possibilidade de se contactar o participante para pegar a autorização, o processo prontuário. Nesses casos, a própria resolução ela prevê uma liberação. E tem situações também, mais uma vez, especificidade da área de humanas e sociais, que você não pode, por exemplo, pegar uma autorização. Vocês vão também saber, eu acho que vai ser dito aqui, em termos de consentimento e assentimento, vai ser falado, né? A diferença de um e de outro. Então, às vezes, vai fazer uma pesquisa com adolescentes grávidas, por exemplo.
E você, aquela adolescente, ela não quer que a mãe saiba que ela está grávida. Um exemplo, que não é o caso, eu estou pegando coisa assim aleatória. Concreto, quando eu estava no Ministério da Saúde, nós fizemos lá uma pesquisa sobre teste rápido de HIV em adolescentes. Qual foi a saída, na época, para o caso? Nós fomos até o Ministério Público e nós conseguimos um suprimento de consentimento. O que é isso? O Ministério Público, os promotores de justiça, eles têm o dever legal, eles têm duas funções, que é parte processual ou custos legis. Custos legis é fiscal da lei. Qualquer processo que se tenha menor, ele vai entrar como fiscal, ver se está tudo correto, se o menor foi assistido ou não, como é que está sendo, não só menor, né? Meio ambiente, enfim, várias são as situações. Mas pegando o caso do menor. Tanto ele pode atuar como fiscal, como ele pode atuar como parte. Em algumas situações, exemplo, reconhecimento de paternidade, às vezes o próprio Ministério Público atua como parte, ele entra com ação, ele funciona como se fosse um advogado da parte, né? Então, nós entramos com pedido de suprimento de consentimento. Como nós não queríamos expor aquelas adolescentes a que os pais autorizassem os testes, né? Porque elas não queriam revelar isso para os pais, nós fomos até o Ministério Público, apresentamos o projeto e conseguimos que o Ministério Público nos liberasse dessa autorização, chama suprimento de consentimento. Então, são algumas situações específicas, mas regra geral tem que se ter as autorizações. A atribuição dos comitês de ética em pesquisa. São 3 as atribuições, né? Elaborar o seu regimento interno, acompanhar os protocolos de pesquisa, e a primeira que vem na 466, que é avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos com prioridade nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da agenda de prioridades do SUS, com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo o parecer devidamente justificado, sempre orientado, dentre outros, pelo princípio da impessoalidade, transparência, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, dentro dos prazos estabelecidos em norma operacional, evitando redundâncias que resultem em morosidade na análise. Esses princípios, impessoalidade, transparência, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, são alguns dos princípios que também norteiam a administração pública. Aqui não está incluído legalidade, porque se assim fosse, os comitês teriam a obrigação jurídica de fazer a análise, que não é o caso, né? Então, os comitês de ética devem levar em conta, em suas avaliações, as especificidades dos estudos e não apenas burocraticamente julgá-los. A metodologia, ela precisa de ser analisada juntamente com todos os outros aspectos, porque a metodologia, ela faz parte do protocolo. Não tem como você fazer uma análise ética se você não está fazendo a análise da metodologia. O que não pode é você, por entraves burocráticos, inviabilizar uma pesquisa, porque número de participantes, por exemplo, né? A CONEP exige que se defina o número de participantes de pesquisa. Às vezes, nas pesquisas sociais e humanas, você vai trabalhar uma população que você só vai descobrir, vai inserir novos participantes, ou vai, talvez, descobrir qual é o número exato a partir do momento que você realizar a sua pesquisa, que você for para campo. Então, nesses casos, tem que ter uma sensibilidade dos comitês e da própria CONEP, né? Porque, na maioria dos casos, a não ser que se trate de grupos especiais, as pesquisas sociais elas não são avaliadas pela CONEP, porque tem os grupos temáticos especiais, tem as situações em que a CONEP também avalia os protocolos. E os que são dispensados, que ficam só com avaliação do CEP local. Concluir, depois de muita correria, né? Então, é necessária uma nova compreensão a respeito da pesquisa qualitativa, buscando ir além, buscando pensar no objetivo político-ideológico da realização dos estudos científicos e nos benefícios que eles trarão àqueles que participam. É progredir na temática dos direitos humanos com o propósito de que, ao se justificar a existência de uma investigação, ela não se restrinja aos argumentos tais como
produção de novos conhecimentos tecnológicos ou avanço para a ciência, progresso, mas, sobretudo, de promoção de qualidade de vida e saúde para os envolvidos no estudo. É uma citação também do compêndio lá da Yara, né, que fez um apanhado, não sei se vocês conhecem, mas muito interessante, quem não leu, tem na área de pesquisas sociais e humanas, uma literatura boa. Enfim, eu quero agradecer a vocês. Obrigada também, só pequenininho, estava bem grande, eu não sei o que houve. Não, eu não fiz, eu fiz no PowerPoint mesmo, eu não consigo usar aquele livro lá não. Gente, o meu e-mail é esse que está aqui, vocês fiquem à vontade, se alguém quiser discutir com calma algum assunto, mesmo que não seja o que nós falamos aqui hoje, vocês fiquem à vontade para a gente conversar mais. Se alguém tiver alguma pergunta, eu costumo ser pontual, era para eu ter encerrado um pouquinho antes, mas eu acho que fui falando demais, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiser esclarecer, eu estou aqui também. Quem que é o próximo palestrante? Você? O suprimento de consentimento. Serve analítico. Essa questão metodológica, ele poderia subir essa questão, se estava ou não. Não. Isso, na verdade, é o tutorial. Sim, depende do caso. Depende do caso. Porque, por exemplo, se eu for... Não, nesse caso específico não, porque a gente estava tratando de vacina. Vacina, teste rápido. Desculpa, não é vacina, teste rápido para HIV. Mas em alguns casos, sim. Em alguns casos, você poderia, sim. Eu estava aprendendo aqui nessas soluções que ele faz particularidades. Não, mas permite, sim. Permite, sim. E outra coisa que se confunde. Quando um comitê ele aprova um protocolo de pesquisa, ele não autoriza a execução, ele só fala que aquela pesquisa, do ponto de vista ético, está ok. Né? Quem vai autorizar ou não é o diretor da instituição, a patrocinadora, quem tem interesse. Gente, alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Se não, eu estou lá. Através do e-mail, também estou lá no Comitê de Ética do HGG, à disposição de vocês, tá? Agradeço bastante pela oportunidade. Peço desculpa porque eu falei muito rápido. Hoje eu estava falando para os meninos, 3 horas da manhã eu tive uma cólica renal. E aí fiquei relutando, tentando resolver em casa, até 6 horas da manhã. 6 horas eu fui para o pronto-socorro, fiquei lá até meio-dia, tomando soro e remédio. Eu acho que hoje eu não estou muito normal, mas eu tomei muita coisa para estar aqui, eu não poderia deixar de estar, né, em consideração a vocês, ao Aurélio também, mas graças a Deus está tudo certo. Eu agradeço então a doutora Adriane por essa significativa contribuição para esse evento e para o Comitê de Ética do Hugo, entregar a declaração. Sim, obrigada, viu, Aurélio? Imagina. Tchau, gente.